Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém, amados. Então, hoje o tema dessa minha segunda palestra é a doutrina do pecado e a pregação da palavra de Deus. Nós vamos ver como, para que nós sejamos fiéis a Deus na pregação da sua palavra, é necessário que nós abordemos clara e diretamente a questão da doutrina do pecado. E um dos aspectos da pregação moderna que tem feito com que ela se distancie da fidelidade bíblica é essa certa relutância que alguns pregadores têm atualmente de falar claramente sobre o pecado. Meus irmãos, iniciando então, eu peço que, por favor, vocês abram as suas Bíblias lá em Mateus, capítulo 1 e versículo 21. Mateus 1, 21. Leremos apenas este versículo. O contexto desta passagem é quando José secretamente intenta deixar Maria ao saber que ela está grávida, então um anjo aparece para ele em sonho e profere essas palavras. Diz que ele deveria receber a sua esposa porque o filho dela, que estava sendo gerado nela, era do Espírito Santo, e ele continua dizendo: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, meus irmãos, nós falaremos hoje sobre a necessidade e a importância de pregar sobre o pecado de maneira bíblica. E nós podemos ver a realidade disso, essa importância de pregar sobre o pecado, fazendo a seguinte pergunta, raciocinem comigo: o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer no mundo? A resposta a essa pergunta é muito ampla. Muitos livros poderiam ser escritos para responder a essa pergunta e foram escritos. Porém, para o nosso presente propósito, nós podemos responder essa pergunta de maneira sucinta, dizendo: Jesus Cristo veio ao mundo para livrar o seu povo dos pecados deles, como nós lemos aqui em Mateus 1, 21. Isso também está de acordo com o que nós lemos lá em João 1, 29, quando João Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Além disso, lá em Lucas 19:10 está escrito: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Perdido em quê? Fisicamente, localmente? Não, que se havia perdido no pecado. O Filho do Homem veio salvar aqueles que se perderam, estavam perdidos em seus próprios pecados. Além disso, o mesmo Lucas, lá no final do seu evangelho, registra algumas das últimas palavras do Senhor Jesus, conversas que ele teve com seus discípulos antes de ascender aos céus. Eu peço, por favor, que os irmãos prestem atenção no que está escrito em Lucas 24, capítulo, versículos 46 e 47. Diz assim a palavra de Deus: está escrito, o próprio Cristo falando para os discípulos, esclarecendo-os a respeito dos acontecimentos que haviam se dado com ele. Jesus diz: assim está escrito, e assim convinha, era necessário que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome, no nome de Jesus Cristo, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, até o mundo inteiro, até chegar aqui em 2025, em Ananindeua.
Então percebam aqui que em Lucas 24, os versículos 46 e 47, como o Senhor Jesus Cristo conecta a sua morte, o seu padecimento e a sua ressurreição dentre os mortos à pregação do arrependimento e da remissão dos pecados em seu nome. Assim, a pregação do arrependimento e da remissão dos pecados é uma consequência da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Assim como a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é necessária para a nossa salvação, também é necessária a pregação do arrependimento e da remissão dos pecados em seu nome. Uma coisa está conectada à outra. Pois veja, se não chegassem para nós pregando o arrependimento e a remissão dos pecados, como nós poderíamos crer? Como nós poderíamos nos arrepender? Veja então que uma coisa está ligada à outra e que de maneira nenhuma pode ser desconectada. Cristo morreu e ressuscitou para que eu pudesse chegar aqui hoje e dizer assim: em nome do Cristo que morreu e ressuscitou, arrependa-se dos seus pecados e você terá perdão nesse nome glorioso do Salvador. Se anularmos a pregação do pecado, anulamos também a cruz de Cristo, porque se não há pecado, Cristo morreu pelo quê? Se você não está doente, você não precisa do médico. Se você já é justo em si mesmo, você não precisa de um justificador. Então, a pregação do pecado é essencial para a pregação do Evangelho. Mas aí nós temos ainda uma segunda pergunta aqui a responder. O que é a pregação do Evangelho? A nossa mensagem central, como pregadores da palavra, é o Evangelho. É uma tragédia em nossos dias as pessoas pensarem que o Evangelho é ali uma mensagem introdutória. É ali os 4 passos para a salvação que os incrédulos precisam ouvir para se tornarem crentes, mas que depois que nós já somos crentes, nós não precisamos mais do Evangelho. Não preciso que você pregue o Evangelho para mim, pastor, já sou crente, eu já criei. Não, meus irmãos, nós estamos em necessidade constante do Evangelho. Ele não é, por assim dizer, uma vacina que você toma quando criança e não precisa mais tomar. O Evangelho é o pão que nós precisamos comer a cada dia. É a nossa própria vida, é aquilo que nutre a nossa alma. Mas o que é pregação do Evangelho? Como se prega o Evangelho? Será que é dizer assim, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Venha aqui na frente e aceite Jesus como seu Salvador. E daí por diante, tudo vai ficar bem com você. Será que é assim? Mas quantas igrejas, estão pregando assim? Às vezes você para de carro, no semáforo, vem aquelas pessoas correndo com a faixa e estendem a faixa na sua frente. Jesus te ama. Aí depois eles falam, não, eu gosto de fazer o ID de Jesus, eu gosto de ir e praticar essa e aquela outra coisa que na mente dela é a pregação do Evangelho, mas não tem nada mais distante do que isso. O que é de fato pregação do Evangelho? Nós temos o modelo bíblico e o padrão do que é pregação do Evangelho registrado para nós lá em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Está escrito assim: e depois que João foi entregue à prisão esta da qual ele não viria a sair com vida, Jesus veio para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus, então, ele veio pregando o evangelho. E o texto em seguida vai dizer qual era o conteúdo da mensagem de Jesus. Marcos 1,15. E dizendo, o tempo está cumprido, ou seja, a urgência. Este é o momento, esta é a hora, não temos mais tempo a perder, a hora chegou, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Então, qual é a mensagem de Jesus? Não significa que Jesus ficava repetindo o tempo todo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não, ele não ficava repetindo isso o tempo todo. Mas o evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, quando foi resumir a mensagem de Jesus, a maneira como o próprio Cristo pregava o Evangelho, ele disse, ele chamava as pessoas a se arrependerem e a crerem no Evangelho. Perceba que, se nós não entendermos que somos pecadores, nós jamais vamos entender do que nós devemos nos arrepender. E se nós não nos arrependemos, é impossível que nós venhamos a crer. Pois como creremos se ainda permanecermos em nossos pecados? Então, a pregação do Evangelho é dependente da pregação da mensagem do arrependimento. Se nós não estamos pregando o arrependimento dos pecados, nós não estamos pregando o Evangelho. Não estamos. Certa vez, conversando com um amigo crente, ele falou assim, nossa, meu pai gosta muito de ouvir as pregações do pastor Cláudio Duarte. Sabem quem é o Cláudio Duarte? Aquele pregador muito engraçadinho, que gosta de umas piadinhas. E ele falou, ele gosta dele porque ele fala de casamento, fala de situações engraçadas, e ele não fala assim do Evangelho. E aí eu falei, mas você percebe que aí tem um problema muito grande? Você está me dizendo que o seu pai, que não é crente, gosta de ouvir as pregações de alguém que não está falando sobre o Evangelho. Mas como é que pode ter uma pessoa que é um pregador da palavra de Deus e não fala do Evangelho? Na mente dele estava tudo bem e ele estava falando do Evangelho, mesmo que não falasse de pecado e de arrependimento. Por quê? Porque de alguma maneira ele estava falando da palavra de Deus. De alguma maneira ele estava falando de Jesus, Bíblia, casamento, vontade de Deus. Irmãos, nós podemos ter um linguajar de crente e podemos ter um linguajar evangélico sendo totalmente infiéis ao Evangelho. E uma das principais características dos falsos profetas é que eles jamais falam de pecado e de arrependimento. Eles não falam dessas coisas, mas evitam falar. Mas, novamente, vamos para mais uma definição. Nós já falamos que é essencial falar sobre o pecado para que anunciemos corretamente o Evangelho. Falamos também que a pregação do Evangelho começa com um chamado ao arrependimento. E agora a pergunta é, o que é arrependimento? O que significa isso? Significa que um dia você simplesmente fez uma oração e decidiu agora que você não seria mais do mundo, mas seria de Jesus? O arrependimento é mais profundo. Mas para dar uma definição bem básica e pertinente ao nosso propósito sobre o que é arrependimento, como nós lemos ontem na pergunta 70 do Catecismo Puritano de Charles Spurgeon, ele diz ali que o arrependimento é converter-se do pecado para Deus. Portanto, nós concluímos que chamar as pessoas ao arrependimento, uma parte essencial da pregação do Evangelho, é chamar as pessoas a se voltarem dos seus pecados para Deus, da sua vida fútil, da sua vida vaidosa, da sua vida ímpia, e se voltarem para Deus. E aí nós temos aqui uma divisão muito claramente traçada, meus irmãos. Embora essa linha tenha sido borrada e apagada e não esteja tão nítida para nós hoje, existe uma linha. De um lado está o pecado e de outro lado está Deus. Eles são eternamente irreconciliáveis. Ou estamos no pecado, ou estamos em Deus. E a nossa tarefa como pregadores do Evangelho é dizer, saia do pecado. Saia desta vida pecaminosa e venha para Deus. Converta-se, vire-se do pecado que você ama para o Deus que você odeia e passe a amá-lo e a servi-lo, porque Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos pecadores. Reconheça-se como pecador, arrependa-se dos seus pecados e então creia no Senhor Jesus Cristo. De fato, meus irmãos,
enquanto nós não anunciarmos e convencermos por meio de argumentos bíblicos aqueles que buscam, enquanto nós não anunciarmos essa doutrina bíblica do pecado e buscarmos a convencer as pessoas a respeito dos seus pecados, em vão nós estaremos pregando o Evangelho, pois isso é como oferecer remédio a alguém que não precisa. E o Evangelho não é pregado para pessoas que são boas, têm uma vida moral, mas que têm algumas falhas, embora sejam bem intencionadas. Afinal de contas, ninguém é perfeito. Não, o Evangelho não é oferecido para essas pessoas. O Evangelho é oferecido para pecadores, pessoas malignas, indignas, pessoas que são totalmente depravadas e condenáveis. E enquanto nós não percebermos e formos convencidos dessa verdade e não recebermos o Evangelho como pecadores condenados, nós não recebemos o Evangelho corretamente. Enquanto uma pessoa não se vê como perdida, ela jamais buscará se arrepender dos seus pecados e buscar um Salvador. Afinal de contas, ela não precisa disso. É por isso, meus irmãos, que eu desconfio daquela pessoa que diz ter se convertido a Cristo, mas que não teve uma experiência de arrependimento dos seus próprios pecados. Todo cristão, ele tem uma história de conversão. Nem todas as histórias são iguais, mas todas elas têm algo em comum. É como um pregador já disse, a nossa história de conversão, ela é diferente e ao mesmo tempo é comum. É como um rosto humano. Todos os nossos rostos são diferentes. E ao mesmo tempo, todos os nossos rostos são iguais. Todos têm 2 olhos, um nariz e daí por diante. A história de conversão também, nossa, é diferente em um aspecto e por outro lado, todas são iguais. Uma das coisas que nós temos em comum, todos têm em comum, é que todo aquele que verdadeiramente creu em Cristo, antes houve um momento em que ele se arrependeu do seu pecado. Você consegue dizer para mim qual foi o momento em que você odiou o seu pecado? Que aquilo que você fazia e que era normal, de repente você, lendo a palavra, ouvindo uma pregação, um momento de meditação, enquanto você ia para o trabalho, tomava banho, houve aquele estalo, o Espírito Santo iluminou a sua mente, e você, não! Isso que eu estou fazendo é pecado. Isso que eu estou fazendo é errado. Eu estou indo para o inferno. Deus está irado comigo. Eu tenho vivido uma vida desprezando a Deus e a sua palavra. Então você se volta dos seus pecados para Deus, com choro, contrição, em busca de arrependimento. Mas quando você pergunta para uma pessoa assim, você já se arrependeu? Aí a pessoa fala assim, não, eu já sou evangélico, eu já creio em Cristo. Não, mas não houve um momento em que você se arrependeu. Não, eu sou evangélico desde o berço. Eu nunca fui pecador, eu nunca vim do mundo, eu nasci da igreja. Eu sempre sou o evangelho. Qual é o problema dessa fala? Se essa pessoa nunca foi pecadora, ela foi salva do quê? A verdade, meus irmãos, enquanto não conhecermos a Cristo como Salvador do nosso pecado, nós não o conhecemos. Não é conhecer a Cristo como Salvador, é conhecer a Cristo como o meu Salvador. Se eu falar assim, olha, ali atrás tem uma esposa, é uma coisa. Mas se eu falar assim, ali atrás tem a minha esposa, é outra coisa totalmente diferente, porque aqui nós temos uma relação. Não é indiferente, não é qualquer esposa, é a minha esposa. Jesus só é verdadeiramente conhecido por nós, só é verdadeiramente recebido por nós, não quando nós o conhecemos como aquele que salvou o seu povo do seu pecado meramente, mas como aquele que me salvou do pecado. E eu tenho que, logicamente, saber de quais foram os pecados que ele me salvou. E como a pessoa vai saber isso, se nós não anunciarmos na pregação? Muitas vezes, a maior traição que nós podemos fazer ao anunciar a palavra de Deus para alguém é omitir dela a verdadeira condição espiritual e pecaminosa dela, com medo de magoá-la, de machucá-la,
de não ser grosseiro, de não parecer um religioso fanático. Não é assim que devemos pregar a palavra de Deus. Nós só podemos conhecer a Cristo verdadeiramente como Salvador quando o conhecemos como Salvador dos nossos pecados. Entendam isso. Há uma confusão hoje no meio evangélico. É como se Cristo fosse o Salvador da doença, fosse o Salvador da pobreza, fosse o Salvador de uma vida depressiva, fosse o Salvador de a condição A, B e C. Não negamos de maneira nenhuma que Cristo pode nos livrar da doença e de todas as mazelas desta vida, mas jamais podemos obscurecer o caráter principal de Cristo por nós, o que Cristo veio fazer neste mundo. Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Ele veio salvar você. Ele veio salvar a mim dos meus pecados. Essa deve ser uma mensagem central dos nossos púlpitos. De fato, meus irmãos, a pregação fiel, ela revela os pecados das pessoas da maneira mais clara e mais direta possível, porque isso faz parte da obra do Espírito Santo na noiva de Cristo. Jesus Cristo ascendeu aos céus, mas não nos deixou órfãos, deixou o seu Espírito Santo conosco. E foi Ele mesmo que disse, quando estava prometendo aos seus discípulos, que enviaria o Espírito. Lá em João, capítulo 11, versículos de 9 a 11, ele diz: quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Qual é a primeira coisa que o Espírito Santo vem fazer em nós e através de nós? Convencer-nos do pecado. Mas que pecado é este que o Espírito Santo vem convencer? Primeiramente, é o assassinato? É o estupro? É o roubo? Não, o texto diz, João 16, versículo 9, do pecado porque não creem em mim. Qual é o maior pecado que um ser humano pode cometer? A incredulidade. Porque todos os outros pecados, como eu acabei de citar, o roubo, a mentira, o estupro e todas essas coisas hediondas, elas são cometidas contra homens, finalmente contra Deus, mas também contra homens. A incredulidade contra Cristo é o pecado que nós cometemos mais frontalmente contra a sua própria pessoa. De maneira que quando o escritor quer resumir o maior pecado que nós cometemos e o principal pecado que o Espírito Santo vem nos convencer, ele diz, ele convencerá o mundo dos seus pecados, porque eles não creem em Cristo. Então, se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, qual é a mensagem dela? Qual é? Nos nossos dias nós estamos confusos quanto a isso. Será que a mensagem é Ripalabacantaramanai? Eis que eu te digo, meu servo. Será que é assim? Será que uma pessoa cheia do Espírito Santo faz assim? Se tem algum pentecostal aí, você se arrepiou agora, hein? Os ex-pentecostais são como ex-alcoólatras, incuráveis, né? Se você fala isso, ele já liga as antenas. Qual é a mensagem de alguém que está cheio do Espírito Santo? Oh, meu lindo! As bênçãos de Deus estão sobre vocês. Eu profetizo na sua vida. É assim. Irmãos, essa é a própria voz do diabo. A voz de Satanás. Porque falam exatamente o que as pessoas querem ouvir. Estão apenas anestesiando as consciências. Aí a pessoa está em adultério, vem para a igreja, a pessoa chega lá e profetiza: as bênçãos de Deus estão sobre você. Não estão! A ira de Deus é que está sobre você, adúltero, imoral, desgraçado. Arrependa-se.
Arrependa-se. A pessoa comete todo tipo de pecado, aí vem para a igreja, começa a chorar, aí o pregador vem com aquela vozinha mansa. Assim diz o Senhor para você. Todos te abandonaram, não foi? É óbvio, você é uma pessoa insuportável. Um pecador egoísta, que só pensa em si mesmo, quem aguenta conviver com você? Você é um funcionário desleixado, por isso você foi mandado do trabalho. Você adulterou, destruiu a sua família. Aí você vem chorar nos pés do Senhor. E aí os pregadores falam assim: ainda que todos tenham te abandonado, assim diz o Senhor para você, eu todavia nunca te abandonarei. Aí você fala: eu sabia, todos estão contra mim, mas o que importa é que Deus está ao meu favor. E aí a pessoa sai dali daquele culto 2 vezes mais filhas do inferno. Porque o seu pecado não é tocado. Porque nós temos nos tornado infiéis. Porque nós que nos alardeamos, cheios do Espírito, nós não temos as características bíblicas daqueles que estão cheios do Espírito. Jesus Cristo diz aqui que o principal ministério do Espírito Santo é convencer os homens dos seus pecados. E nós achamos que não, quer fazer a gente parecer um monte de besta pulando na igreja e falando coisas incompreensíveis. Entendam, alguém que se diz cheio do Espírito Santo e não traz essa mensagem é um impostor. Mas por que as pessoas não pregam essa mensagem? Por quê? Porque é impopular, gente. Essa mensagem aqui não lota igreja, não. Essa mensagem aqui não dá like na internet, não. Nós chegamos numa igreja para pastorear e a igreja tem 100 pessoas, nós começamos a falar do pecado, rapidamente a igreja fica com 50 pessoas. O pessoal fala: não, esse pastor que chegou agora lá, ninguém suporta. Ele é julgador demais, ele é agressivo demais, ele é mal educado demais, ele é grosseiro demais, só faltou ele chamar o povo de raça de víboras. Se queremos ser fiéis, não podemos omitir essa mensagem. É a mensagem do próprio Cristo. Cristo não disse: o tempo de Deus é chegado, o reino de Deus está próximo, eu te amo. Ele não falou isso. Eu te amo e tenho uma vida maravilhosa para você. Ele falou: se arrependa, porque você é um pecador. E não apenas nós precisamos ouvir isso lá quando nos convertemos, mas nós precisamos ouvir hoje, que você hoje é um pecador, e você hoje precisa de Cristo. Eu falei ontem a respeito de Lutero, quando ele cunha a frase de que nós somos simultaneamente justos e pecadores, sempre precisamos de Cristo. Vocês conhecem John Newton, o autor daquele maravilhoso hino, Maravilhosa Graça, Amazing Grace, e já em algum momento da sua vida, ele diz o seguinte: minha memória praticamente se foi, entretanto eu lembro de 2 coisas, que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Ele não foi, ele é um Salvador hoje. Por que eu preciso de Cristo como Salvador hoje? Porque hoje eu sou um pecador, porque hoje eu transgrido a lei de Deus. E se não for o meu pastor me guiando a cada momento, tal é a minha pecaminosidade e tolice que eu me desviaria rapidamente. É por isso que eu preciso das mãos de Cristo me guiando. Se a pregação bíblica, então, meus irmãos, a pregação inspirada pelo Espírito Santo, busca convencer os homens dos seus pecados, por outro lado, muito da pregação moderna, as pregações que nós vemos na internet, na TV e ao nosso redor, deixam muito a desejar quanto a isso. Em muitas de nossas igrejas, perto de nós, é muito mais fácil ver uma pessoa pregando em pecado e pregando a favor do pecado, do que pregando sobre o pecado e pregando contra o pecado. O pecado se tornou uma mensagem ausente em nossos púlpitos. E eu acredito que um dos grandes motivos disso ser assim é um entendimento errado a respeito da graça de Deus e da pecaminosidade humana. Como crentes,
em nossas igrejas, nós costumamos achar que o pecado do crente não é grave. E que a graça de Deus perdoa todo tipo de pecado, não importando qual seja esse pecado. Então, muitas vezes, se chega um irmão até nós e fala assim, pastor, estou extremamente preocupado, porque eu cometi esse e aquele outro pecado. O nosso impulso é dizer, não, irmão, não se assuste, não se desespere, há perdão para você. Nós somos rápidos em proclamar um perdão barato, quando muitas vezes, talvez fosse o Espírito Santo agindo na vida daquela pessoa, convencendo ela do pecado, e nós rapidamente apagamos o Espírito Santo, quando deveríamos tratar o pecado com profundidade. Meu irmão, talvez você esteja tão preocupado com o pecado, talvez você esteja sendo convencido pelo pecado pela primeira vez, talvez o Espírito esteja operando a conversão em você hoje. E devemos tratar isso com toda a seriedade. Mas nós temos um entendimento errado a respeito da graça de Deus. Eu acredito que é por isso que nós entendemos mal a doutrina do pecado. Em 1937, um pastor e teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer resumiu muito das crenças que nós vemos em nossos dias a respeito da graça de Deus e do pecado. E ele chamou essa doutrina, que estava sendo crida entre muitos cristãos alemãos, principalmente infectados por aquele câncer chamado liberalismo teológico, ele chamou essa doutrina de graça barata. Muitos estavam crendo nessa graça falsificada, e o resultado é que elas estavam começando a viver no pecado e a considerar essa vida normal. E aí o Dietrich Bonhoeffer vai definir para nós o que é graça barata. Veja se esse conceito não está presente, e muito presente no meio evangélico. Ele diz o seguinte: a graça barata é a graça que justifica o pecado, em vez de justificar o pecador que deixa o pecado e se arrepende. A graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. Você se torna cristão através do batismo e depois você pode viver como quiser. Não há nenhum tipo de disciplina, não há nenhum tipo de correção e encorajamento de como o crente deve andar. A graça barata é a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus vivo e encarnado. Perceba então que a pregação de um evangelho, de uma graça que justifica o pecado, em vez de justificar o pecador, é finalmente a pregação de uma graça sem Cristo. Perceba que é muito grave omitirmos isso, porque nós estaremos simplesmente omitindo a obra de Cristo, em nos salvar dos nossos pecados. Embora então a pregação moderna, muito dela, tenha buscado evitar falar de arrependimento e de pecado, buscando ser mais aceita pelo mundo, na verdade ela se torna totalmente inútil e ineficaz para a salvação dos pecadores. Um teólogo batista reformado, que já está com o Senhor, chamado Errol Hus, ele diz o seguinte: a pregação que não leva à convicção de pecado é uma pregação inútil, porque aquilo que não tem poder para ferir, também não tem poder para curar. Quantas pessoas estão nas igrejas, seu casamento está destruído, a sua relação com seus filhos está destruída, eles estão viciados em pornografia e em substâncias ilícitas, vivem uma vida dupla, hipócrita, estão presos em todo tipo de imoralidade sexual, são orgulhosos, arrogantes, avarentos, nutrem amargura uns para com os outros, facções, rixas, e isso permanece intocado.
Deus me livre de falar sobre isso, porque aquele irmão ali, eu vou arrumar problema com ele. E aí nós nos enganamos uns aos outros, nós anulamos a cruz de Cristo, quando nós não tocamos no pecado. Entenda, a pessoa que mais te ama, crente, é aquela que vai falar dos seus pecados de maneira mais clara para você, amorosa, não com aquele sentimento mesquinho, julgador, crítico, mas com espírito de mansidão, mas com espírito também de ousadia. Ele vai chegar para você e vai dizer: assim diz o Senhor, arrependa-se. E a falha em fazer isso torna um pregador infiel, uma igreja infiel. Perceba então a seriedade e a importância de pregar sobre o pecado, para que nós possamos anunciar o Evangelho corretamente, para que o nome de Deus seja glorificado, para que os pecadores sejam salvos, para que a igreja seja santificada e para que todos nós cresçamos cada vez mais à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Finalmente, meus irmãos, existem 7 motivos que eu listei aqui, pelos quais a pregação sobre a doutrina do pecado é importante. A primeira delas é porque isso revela a santidade de Deus. Nós só podemos perceber o quão pecadores nós somos quando a santidade de Deus é revelada. E isso nos mói, isso mostra quem verdadeiramente nós somos. À medida que a sua pecaminosidade é colocada à luz, você percebe que você precisa de uma santidade, e que essa santidade não está em você, mas apenas em Deus. Além disso, em segundo lugar, quando nós pregamos o pecado, nós expomos a condição real das pessoas. Qual a mensagem que as pessoas mais precisam ouvir hoje? Qual a mensagem que é mais urgente para todas as pessoas? Mesmo para as pessoas que agora estão tranquilas na sua casa, tirando o cochilo, almoçando. Qual a mensagem que elas mais precisam ouvir? A respeito de quem elas são e do perigo que elas estão correndo, se elas permanecerem na incredulidade com relação a Jesus. Vocês percebem isso, irmãos? O mundo não precisa de mais educação. É só as pessoas iletradas que roubam? Só existe corrupção entre os pobres? Só existe problemas entre os pobres? Não. As pessoas não precisam de mais educação, elas não precisam de mais dinheiro. Se o coração permanece rebelde contra Deus, quanto mais educada for uma pessoa, mais essa educação vai se tornar instrumento de pecado e miséria. O que nós precisamos, o que todo homem precisa, é de arrependimento. Isso só pode ser feito quando a pregação fiel da palavra expõe a verdadeira condição dessa pessoa. Em terceiro lugar, essa pregação fiel sobre o pecado prepara a pessoa para receber a mensagem do Evangelho. Quão triste é, meus irmãos, quando as pessoas entram um ano e saem da igreja e elas não são confrontadas com o seu pecado. E elas não têm uma tratativa clara e bíblica. Se isso não é feito, a pessoa nunca vai voltar-se para Cristo. Sem o diagnóstico, ela nunca vai procurar o remédio. Isso revela também a pregação sobre o pecado, em quarto lugar, a necessidade que nós temos da obra redentora de Cristo. Por que é que as pessoas à nossa volta não valorizam Cristo? Porque não percebem a necessidade que tem da obra que Ele veio efetuar. As pessoas querem um Deus útil. Esse Deus aí cura, é na igreja evangélica que tem cura. Eu vou lá buscar minha cura. É na igreja evangélica que tem um Deus que prospera. Então eu vou lá buscar esse Deus que prospera. E nós nos achegamos a Cristo buscando aquilo que nós julgamos ser mais necessário para nós, mas porque nós não sabemos o que é mais necessário para nós. Como o pecado não foi exposto,
como nós não nos percebemos como doentes, não vamos a Cristo buscando a redenção dos nossos pecados. Examinemos, meus irmãos. Será que nós temos ido a Cristo assim todos os dias? Quando nós acordamos, nós vamos até Cristo dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Ó Deus, me santifica. Senhor, aplica novamente em mim a sua obra de redenção, que eu possa ser mais semelhante a Cristo. Nós temos noção dessas coisas? Muitas vezes não. Isso enfraquece a nossa gratidão a Deus. Isso enfraquece o nosso amor por Deus, porque nós não vemos como perdidos e condenados, necessitando continuamente dessa redenção. Em quinto lugar, a pregação sobre o pecado protege contra o falso evangelho. Porque, como eu já lhes disse, o falso evangelho é aquele que não toca no pecado. É aquele que não vai à raiz do problema, mas que evita falar sobre esses temas. E é justamente por isso que essa pregação é falsa. A pregação motivacional, a pregação coach, a pregação triunfalista. A pregação que fala para você de ter uma vida melhor agora. Essa pregação é falsa. É um falso evangelho. Qual o verdadeiro evangelho? Arrependei-vos e crede no evangelho. Isso afasta até mesmo os falsos crentes da igreja. Existem os falsos crentes que não suportam ouvir o verdadeiro evangelho. Eles ouviram um evangelho falso, compraram aquela ideia do evangelho falso, aquele evangelho que pode ser recebido sem que você renuncie aos seus pecados, e eles pensam que estão crendo no evangelho verdadeiro e no Cristo verdadeiro. Quando você chega para essa pessoa e tenta pregar o evangelho verdadeiro, genuíno, essa pessoa fala: não, esse não é o meu Deus. O meu Deus não é assim. Não, mandar as pessoas para o inferno só por causa de um pecado, não. Outro dia eu estava ouvindo um pastor gay, num podcast. Por que nós chegamos ao absurdo de ter um pastor gay? Uma pessoa que é abertamente homossexual, vive na prática da homossexualidade e ela pensa que ela é cristã. E ela pensa que ela está crendo no evangelho verdadeiro. Por quê? Em algum momento essa pessoa deu ouvidos a um evangelho falso. Alguém que chegou para ele e falou assim: ó, não precisa se arrepender do pecado da homossexualidade para ser crente, não. Jesus te aceita como você é, foi Ele que te criou assim, não precisa se arrepender. E quantas pessoas têm dito assim: não, você é invejoso? Não pode ser crente e invejoso. Você é irado? Não pode ser crente e irado. Você é amargurado contra o seu irmão? Tem pessoas aqui na igreja que você não fala, que você não vai com a cara dela. Não, mas você pode ser crente assim, não se preocupe não. Ah, você é casado e olha para outras mulheres? Não, ninguém é de ferro, uma olhadinha aqui e acolá não faz mal nenhum. Não, você é jovem, você fica com outro... Não, ficar não tem problema nenhum. É coisa da nova geração, são os tempos modernos. Não, você é crente e é sensual, na sensualidade também não tem problema nenhum. Você é crente e fala palavrão? Não, que é isso? Até o Silas Malafaia fala palavrão, quanto mais eu. É normal. Pode ser crente e boca suja, não tem problema não. Em algum momento, nós demos ouvido a um falso evangelho, que ao invés de pregar para nós o arrependimento do pecado, falou assim: não, você pode ter uma convivência pacífica entre Cristo e o pecado. Você pode viver em Cristo e pode viver no pecado também. Não, meus irmãos, Cristo não nos salva no pecado, Ele nos salva do pecado, e a nossa pregação tem que deixar isso claro. Se você está no pecado, vive no pecado, ama o pecado, pratica o pecado, você não é cristão, você não está em Cristo. Como Cristo te salvou do pecado se você vive no pecado? O sexto benefício de pregar sobre o pecado: essa pregação conduz as pessoas à santificação. Eu espero que tudo isso que eu estou falando para vocês aqui vá despertando em vocês, em seus corações, que o Espírito Santo vá usando isso que eu estou falando para vocês pensarem assim: é verdade.
Eu preciso me arrepender mais. Eu preciso me voltar mais do pecado para Deus. Eu preciso buscar a Cristo mais intensamente. Eu preciso de mais de Cristo, mais da verdadeira graça, mais desse evangelho poderoso, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A verdadeira pregação, quando expõe o pecado, nos mostra a vileza do pecado e a beleza de uma vida santa, como escreveu John Bunyan. A santidade, meus irmãos, é bela, porque a santidade é o reflexo do caráter de Deus. A santidade é aquilo que nos capacita a termos mais comunhão com o nosso Deus. E não existe nada que vá fazer você odiar o pecado do que você ser muito claramente convencido de que o pecado afasta você do seu Deus. Meus irmãos, não há nada que nós tenhamos de mais precioso, e mais elevado, e mais sublime, mais querido, mais deleitável, mais glorioso em nossas vidas do que Deus. O pecado nos separa do nosso amado. Quando nós falamos como a noiva de Cantares, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu não permito que nada entre nessa relação para estragar esse amor tão lindo que Cristo conquistou na cruz. Cristo veio ao mundo buscar a sua noiva. E quando ele chegou aqui, ele viu uma coisa horrível. Ele pensou que vinha buscar uma princesa, e quando chegou, era uma rã, uma sapa. E ele morreu para nos tornar belos, com seu sangue nos lavar, tirar toda mancha, toda ruga, toda imperfeição, todo o pecado, e agora nós estamos purificados, as nossas vestes estão brancas. Será que nós vamos sujar agora as nossas vestes? Como nos encontraremos com o nosso noivo dessa maneira? Santidade convém à casa do Senhor. A pregação do pecado mostra, você deve ser puro, como uma virgem pura, para o seu noivo, Cristo Jesus. E finalmente, isso promove o nosso amor por Cristo. Como é dito lá em Lucas, capítulo 7, aquela pregação em que Jesus está na casa de Simão, e vem a mulher e lava os pés de Jesus, e etc. E o homem acha aquilo um absurdo e fica indignado. Jesus, percebendo aquela indignação, fala assim, eu tenho uma coisa para contar para você, Simão. E ele conta aquela história em que um homem devia muito e o outro devia pouco. E aí aquela pessoa que era o credor deles falou, vocês estão perdoados, tanto que deve muito quanto que deve pouco. E aí Jesus fala assim para Simão, e aí? Qual desses dois vai amar mais, aquele que perdoou? O que devia muito ou o que devia pouco? Aí o homem fala assim, olha, eu acho que quem vai amar mais é aquele que devia mais, porque ele foi mais perdoado. E aí Jesus diz assim, julgaste bem. Até aquele momento ele tinha julgado tudo errado. Essa mulher é uma pecadora, esse homem aí, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora e não deixava que ela tocasse nele. Ele tinha julgado tudo errado, mas quando ele fala, aquele que foi mais perdoado, é esse que vai amar mais. Aí Jesus fala assim, julgaste bem. Olhe para esta mulher. Quando eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os meus pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugá-los com seus cabelos. Os seus pecados estão perdoados porque ela muito amou. Ou antes foi muito amada. Nós nunca vamos amar Cristo. Meu irmão, isso aqui não é uma coisa que pode ser, ou pode dizer, isso é uma verdade absoluta do Evangelho. Nós nunca vamos amar a Cristo com amor ardente, vigoroso, enquanto nós não percebermos quão pecadores nós somos e quão grande é o amor de Jesus para conosco, livrando-nos dos nossos pecados. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Que possamos então, meus irmãos, ter sempre viva essa mensagem em nossas mentes. Cristo Jesus
é o nosso grande Salvador. Embora sejamos grandes pecadores, Jesus é o nosso grande Salvador. Finalmente, a pregação sobre o pecado exalta não o pecado, não você que é pecador, mas o Salvador dos pecadores. Que exaltado seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos, irmãos.